Muito boa tarde a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Muito bem. Hoje, graças a Deus, estamos em mais um simpósio. Um tema muito importante, retorno à vida corpórea e emancipação da alma. Mas antes de nós nos adentrarmos nesse tema, é importante também nós falarmos a respeito da nossa situação na vida espiritual, para depois falarmos do retorno à Terra. Vejam, nós estamos aqui em um planeta, como nós todos sabemos, de provas e expiações. Um planeta que é um hospital com caráter de escola. Todos nós estamos aqui matriculados e internados para a nossa recuperação espiritual. Neste planeta, é um planeta ainda de efeitos, porque nós sabemos que o mundo das causas é o mundo espiritual. Aqui estão espíritos que ainda, como todos nós estamos ainda à procura da personalidade espiritual. Não definimos ainda a nossa personalidade espiritual. Essa personalidade espiritual é aquilo que vai realmente preencher o nosso ser de conquistas espirituais, que nos vai levar para os primeiros passos para a tão sonhada felicidade. Estamos ainda montando a nossa casa mental. Estamos à busca da humanização total ainda. Não temos a humanização total, os instintos animais ainda falam muito alto dentro de nós. Vivemos aqui na Terra em uma mescla de espíritos muito grande. Existem espíritos que já trazem uma certa evolução, existem espíritos muito inteligentes, existem aqueles realmente com o coração realmente endurecidos, não é? Que passam pela Terra distribuindo dor, distribuindo egoísmo, agressividade, de modo que nós podemos ver com isso um paralelismo muito grande entre grandes realizações da humanidade, em termos de tecnologia, de avanços, como também vemos grandes desatinos assim, que o que denota que nós estamos ainda muito próximos da inferioridade, né? Dos espíritos inferiores e dos mundos primitivos. Porque nós sabemos que na escala dos mundos, da escala dos mundos feita por Allan Kardec, com os espíritos da codificação, nosso planeta está um nível acima dos mundos primitivos. Dentro dessa escala de 5, que é o mundo primitivo, mundo de provas e expiações, como nós estamos, mundos de regeneração, como iremos, mundos felizes e mundos divinos, existe uma graduação muito grande em cada nível, não é? De modo que a transição de um planeta para o outro ocorre também gradativamente, bastante gradativamente. Por exemplo, nós estamos na antessala de um mundo de regeneração. Nós todos sabemos, segundo relatos de Emmanuel, mais ou menos no ano 2057, nós iremos, segundo a determinação de um plano superior, adentrarmos em um mundo de regeneração. Mas não será um mundo regenerado ainda, porque tem uma diferença entre você entrar em um mundo de regeneração e ser um mundo regenerado ainda. A graduação é muito grande. E sem contar que é entremeado. Por exemplo, como falamos, estamos na antessala do mundo de regeneração, mas existem lugares na Terra que ainda são equiparados a planetas primitivos. Nós vemos vários lugares dessa forma em todo o globo terrestre. E quando nós estivermos indo para o mundo de regeneração, ainda haverá lugares primitivos e lugares de provas e expiações. Sabemos também que a mudança do planeta ela ocorrerá com a separação do joio e do trigo, como Jesus nos disse, lá no mundo espiritual. Os espíritos que são recalcitrantes
reencarnar-se-ão em planetas compatíveis com seu estado espiritual. E os mansos e pacíficos herdarão a terra, uma terra regenerada. Isso levará muito tempo, isso não é de uma hora para outra, de modo que essa é a nossa situação aqui no planeta. Nós estávamos comentando certa vez, em uma palestra recente, a respeito dos umbrais. Gostaria só de fazer um parênteses rápido antes de adentrar propriamente no assunto. Nós sabemos que existem as faixas dos umbrais que estão muito próximas aqui da Terra, muito próximas. Existe o umbral mais pesado, que está próximo, bem próximo à Terra, bem próximo à crosta terrestre, formado essencialmente de espíritos, como nós falamos, de coração muito endurecido, que fomentam guerras, rumores de guerras, dissensões sociais. São espíritos realmente empedernidos em seus conceitos, em seus sentimentos. Certo? Nessa faixa do umbral existem milhares de postos de socorro colocados pela misericórdia de Deus. Existe também um umbral médio. Esse umbral médio é o umbral onde existem espíritos bastante complicados mesmo, conforme a escala espírita de Allan Kardec, dissimuladores, egoístas, agressivos, pseudo-sábios. Parece alguém que a gente conhece, não? Parece alguém, espíritos imperfeitos. Mas, nessa faixa central do umbral, está encravada, por exemplo, a cidade do Nosso Lar, que nós achamos uma maravilha, não? Quem lê o Nosso Lar acha uma maravilha, e realmente é. Nosso Lar está 100 anos à nossa frente. Quando foi recebido o Nosso Lar em 1938, lá falava, somente para nós observarmos esse trecho, todos os habitantes do Nosso Lar possuíam um aparelho de comunicação individual. É o que nós temos hoje, não é? É o que nós temos hoje, o celular. Então, eles estão 100 anos à nossa frente. Nosso lar está encravado no umbral médio. E existem os umbrais mais leves, que são muito parecidos com a Terra. Tem lugares bons, tem lugares que não são muito bons, lugares bem frequentados, lugares mal frequentados. E tanto no umbral médio como no umbral mais leve, existem milhares de colônias como o Nosso Lar. Milhares de colônias. Habitado por espíritos ainda imperfeitos. E dirigido por espíritos bons e benévolos. Então vamos imaginar uma coisa. Todos nós aqui na Terra, de certa forma viemos do lugar mais próximo da crosta, dessas faixas do umbral. Agora, ou quando nós reencarnamos, viemos de lá, das colônias, e das colônias somos tratados, somos auxiliados, somos instruídos, e quando desencarnamos, retornamos para a colônia. Quer dizer, estamos sempre recolhidos nas colônias, nessas faixas do umbral. Então, olha que interessante. Não vamos achar que, porque desencarnamos, nós vamos para as faixas superiores. A pessoa, às vezes, trabalha um pouquinho aqui na Terra, certo? Já acha que vai para as colônias superiores, para os mundos superiores. Tem gente que fala assim, eu sou muito bom. Só de falar isso já não é bom. Não é bom. Porque ele está colocando um limite em um sentimento que é desenvolvido eternamente. Jesus mesmo falava, por que vocês me chamam de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Imagine nós, não é? Imagine nós. Então vejam, quando nós formos espíritos bons e benévolos, ou nós estaremos trabalhando ainda nas regiões onde vige a dor, onde vige as aflições, a necessidade, os anseios do espírito, ou nós já vamos estar nas colônias acima dos umbrais, onde vivem os espíritos bons e benévolos, espíritos puros, espíritos felizes, mais acima. Eu expliquei tudo isso para nós nos situarmos na conversa da reencarnação.
porque o retorno à vida corpórea é a reencarnação. Certo? É a reencarnação. E existe nesse capítulo uma questão que diz assim, prelúdio do retorno. Nesse capítulo. O que é o prelúdio do retorno? O que o espírito sente antes do retorno? Olha, ele sente que está chegando a hora de reencarnar. Da mesma forma que nós sentimos quando está chegando a hora de retornar para casa, de desencarnar. Eles sentem isso. Não é? E ao sentir isso, eles são auxiliados por equipes de espíritos, todos nós, né? Somos auxiliados por equipes de espíritos que são próprias para nos auxiliar na reencarnação. E esse auxílio existe para todas as pessoas, tanto aqueles espíritos que estão ali morejando nas dores do umbral, que reencarnam compulsoriamente, sem uma assistência direta propriamente, mas eles são assistidos de uma maneira periférica, mas sempre bem assistidos, certo? Como aqueles espíritos que estão na média evolutiva e aqueles que reencarnam como missionários. Então, vamos imaginar uma coisa, na Terra existem médicos que facilitam o parto, não tem? Obstetras, facilitam o parto, fazem o pré-natal, facilitam o parto, acompanham a mãe, acompanham a criança, etc. Porque o parto aconteceria naturalmente, na maioria dos casos, não é? A reencarnação também aconteceria naturalmente, porque a pessoa, para reencarnar, ela ainda tem que ter débitos espirituais aqui na crosta, tem que se recuperar com as pessoas, com algumas pessoas, ele tem que se desapegar das coisas da matéria, ele precisa resolver casos emocionais, casos psíquicos, ele precisa se recuperar com aquele que prejudicou, se recuperar fisicamente. Tem vários fatores que levam à reencarnação, mas os principais é preencher os vazios espirituais deixados por nós mesmos, recuperar convivências e fazer com que nós possamos crescer através das nossas próprias realizações. Nossas próprias realizações. Então, essas equipes facilitam a reencarnação de uma maneira em que dê tudo mais certo possível dentro do programado. Porque a nossa encarnação, ela não acontece ao léu, ela não acontece ao acaso. Existe um planejamento para que se aproveite realmente o tempo que nós temos aqui na Terra. Porque nós vamos imaginar uma coisa, nossa existência, todas as nossas existências são mais ou menos iguais. Nós reencarnamos criança, pré-adolescente, adolescente, não é? Até ali nós não nos preocupamos muito com as coisas. E aí a pessoa começa a fase adulta. Ela não vê a hora de se tornar um adulto, né? Só que quando fica adulto, ela vê que não é bem assim, não é? Ela começa as responsabilidades. E aí começa a fase chamada produtiva. Vamos dizer assim, vou dar uma idade, mas pode ser antes, pode ser depois. De 18 até mais ou menos a aposentadoria. Né? Fase produtiva. Depois são as fases dos lamentos, né? Da aposentadoria, que é uma beleza, tudo isso. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa vai se dar conta das responsabilidades da vida e espirituais somente depois de uma determinada idade. Quando dá conta, quando se dá conta. Alguns falam assim, quando me aposentar, eu vou cuidar de muita gente, vou ajudar todo mundo, vou na Casa Espírita da Paz, vou fazer curso. Se encarna, não ajudou ninguém. Porque nós não sabemos. Todos nós temos um ciclo aqui na Terra, reencarnamos com uma data de validade, e essa data, ela é um ciclo, que quando se fecha, nós retornamos para casa. Certo? Então, por exemplo, reencarnamos, começa essa fase chamada produtiva, certo? E aí começa um decréscimo orgânico. Não estou querendo assustar ninguém, mas é o retorno para casa. Nós começamos a retornar para casa, não é? Que pode demorar pouco tempo,
como pode demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo, certo? Pode demorar o tanto que demorou até começar o decréscimo, inclusive, né? Nós podemos, inclusive, antecipar nosso retorno quando nós cuidamos mal do nosso corpo, quando nós cuidamos mal da nossa reencarnação, certo? Podemos antecipar as viciações, do modo geral, a falta de cuidados, a falta de descanso, às vezes, a falta de trabalho, a falta de um ideal, tudo isso nós podemos fazer com que antecipe o desencarne. Como nós podemos também ganhar muitas moratórias, que a espiritualidade julga que é importante você permanecer mais tempo aqui no corpo, porque você está fazendo um bom uso da sua encarnação, então eles permitem que você permaneça um pouco mais. Já vi muitas vezes isso acontecer, mas muitas vezes mesmo, não é? O fato é que a fila para reencarnar é muito grande, muito grande. Os espíritos, eles anseiam muito por reencarnar-se, porque eles sabem que é aqui na Terra que eles vão apressar a sua evolução. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas, e lá convivemos com pessoas mais ou menos do mesmo nível que nós. Mais ou menos com o mesmo nível evolutivo que nós. Claro, continuamos aprendendo, continuamos nos instruindo. A evolução continua. Mas é quando nós reencarnamos que o indivíduo começa realmente a forjar o seu espírito. Porque quando ele reencarna em meio a pessoas de variados graus evolutivos, inclusive dentro da própria família. E quando ele reencarna em meio a vários níveis evolutivos, no trabalho, na vida social, em vários lugares, não só na família, não é? O que ele precisa para poder vencer essa prova? Ele precisa ser resignado? Precisa ser resignado. Precisa ter tolerância. Precisa perdoar muitas vezes. Ele precisa fazer as coisas com amor? Precisa. Porque se ele não fizer, ele não vai estar realizando bem a sua tarefa aqui na Terra. Então, veja, são sentimentos nobres que forjam o espírito do indivíduo, através da reencarnação. Não é? E a família terrestre é um conjunto de espíritos comprometidos entre si, que estão trocando experiências entre si. Quando nós prejudicamos alguém, podem ter certeza que aquela pessoa vem mais próxima de nós. Mais próxima, para poder, às vezes, pelos laços consanguíneos, conquistar alguma afetividade, algum começo de amor, não é? Algum começo de carinho ali, às vezes entre espíritos antagônicos, não é? Certo? Então, a reencarnação é um dos maiores mecanismos evolutivos que existem. E por que tem aquele plano reencarnatório? Tem um plano reencarnatório que fala assim: você tem direito a algumas escolhas na sua reencarnação. Lá nessa lição, Retorno à Vida Corporal, fala a respeito das escolhas. Mas vocês concordam comigo que para a pessoa poder escolher a sua prova, ele já precisa ter alguma consciência? Já precisa ter alguma consciência? Que, por exemplo, o indivíduo prejudica alguém, desencarnou, ele desencarnou. E ao desencarnar, vocês podem ter certeza que os sentimentos de culpa são muito difíceis mesmo. Nós estamos revestidos do perispírito, quando estamos no mundo espiritual, e quando sentimos qualquer tipo de sentimento, nós sentimos por inteiro. E parece que aquela cena volta de novo, como se estivesse acontecendo de novo. Então, o que o espírito percebe? Ele percebe que, ao desencarnar, o arrependimento é atroz. É a causa das suas dores e de suas aflições. Não é? Porque quando ele estava junto com aquela pessoa que ele tinha a resgatar, ele fez tudo errado. Ele reincidiu em muitas coisas. Aí o que acontece? Ele recebe instruções. Nós recebemos instruções no mundo espiritual
E ele não vê a hora de poder se recuperar com aquele espírito que ele prejudicou. Ele não vê a hora, porque ele sabe que aquilo vai ser o mecanismo de libertação da sua dor. Então ele pede, olha, eu gostaria que quando reencarnar-se, eu queria reencarnar com aquela pessoa que eu prejudiquei, para poder encaminhá-lo na vida, para poder recuperar o atraso que eu causei para ele, as dores, os dissabores que eu causei a ele, eu queria fazer com que eu pudesse me recuperar. É uma prova que, quando o espírito está consciente, ele consegue receber uma permissão no mundo espiritual para poder retornar com aquela pessoa. Ou então, um outro exemplo, a pessoa tinha muito dinheiro, muito poder, aí ela espezinhava as pessoas com aquele poder. Ela usava o dinheiro de uma forma errada, usava o dinheiro de uma forma antiética. Chega no mundo espiritual, não tem nada. Não é? Porque nós sabemos que na vida maior, os últimos serão os primeiros. Muitas pessoas que fazem coisas extremamente humildes aqui na Terra, mas que cultivam o coração engrandecido, quando chega no mundo espiritual, esses têm mais responsabilidades do que aqueles que se eram poderosos na Terra, focados no poder efêmero. Quando acaba, não leva nada. Nós não levamos absolutamente nada daqui. Só as nossas conquistas do coração. Isso sim, é isso que vai te situar na sociedade do Espírito. Diz que o rico não leva nada e o pobre não deixa nada. Não é verdade? Não levamos nada. Certo? A vida aqui é uma vida provisória, é somente um estágio que nós estamos passando. Não é? Vamos supor, essa pessoa usou mal a riqueza. Então ela chega no mundo espiritual, sente aquela dor, sente aquele arrependimento do tempo perdido. Então ele pede aos instrutores espirituais, fala, olha, eu vi como é importante a humildade de coração, eu vi como é importante nós entendermos que todos nós somos iguais. Precisa de uma certa consciência para isso. Então eu gostaria de vir de uma condição socialmente bem mais baixa, para eu poder cultivar a humildade. E ele pode conquistar essa oportunidade. Ele pode conquistar. Agora, em um espírito leviano, como é que você quer reencarnar? Eu quero reencarnar bem. Eu quero reencarnar rico, bonito, com saúde, não é? Num lugar bom. Ele não vai pedir para reencarnar em meio à dor. Nunca. Então, ele tem mais que aceitar do que pedir. Então, os amigos espirituais falam assim, olha, meu amigo, você andou por um trajeto um pouco tortuoso. Você quer se recuperar disso? Quero me recuperar. Então, você tem que viver isso, isso, isso e isso. E aí ele vai ser instruído por que disso. Isso faz parte de um plano reencarnatório. Faz parte de um plano reencarnatório. Outra questão que entra no plano reencarnatório é que nós reencarnamos na família que é geneticamente compatível com os nossos resgates. Reencarnamos na família geneticamente compatível. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que a família inteira é saudável. Tem um integrante da família que sofre de sérias enfermidades, com síndromes, né? Transtornos. É o resgate. Sem contar que aquelas pessoas estão ali, algumas delas fazem parte da trama que levou aquele espírito a passar por aquilo, ou são pessoas que estão ali para dar suporte à reencarnação daquela pessoa. Também faz parte do plano reencarnatório. Faz parte do plano reencarnatório o local que você vai reencarnar. Se você vai reencarnar no Brasil, se vai reencarnar em outro país, se vai reencarnar numa região difícil, uma região fácil, tudo isso faz parte também de um plano reencarnatório. Exatamente planejado. Existe uma justiça divina infalível em nossas vidas. Infalível. Não falha. Mas também existe muita misericórdia. Ou seja, nós temos sempre um pouquinho mais do que nós merecemos, para poder
nos impulsionar para frente. Sempre temos. Então, por exemplo, a pessoa tem vários resgates a passar, provas, expiações, tem muitas coisas ainda a passar. Aí o que acontece? Ele reencarna em meio a uma família, um exemplo, né, que vai dar suporte aos seus resgates. Vai dar boa alimentação, vai dar um teto, vai dar um carinho na medida do possível, vai dar advertências disciplinadoras, para que ele consiga passar por suas provas. E as provas nós passamos gradativamente. Não é uma passagem assim, momentânea, você não consegue pagar. Se nós tivéssemos que pagar nossas provas todas de uma vez, nós simplesmente não suportaríamos. Então nós pagamos as nossas provas à medida das nossas possibilidades. Deus não deposita fardos pesados em ombros fracos, porque estaria indo contra a própria lei da evolução, não é? Contra a própria lei da evolução. Ele não quer a morte do pecador, ela quer a morte do pecado. Ele nos ama e quer que todos nós possamos progredir dentro da marcha evolutiva. E aí, o que acontece? O espírito está lá no mundo espiritual, ele é chamado à Terra, e quando ele é chamado à Terra, existe um processo de redução perispiritual. O perispírito já começa a se conectar magneticamente às suas responsabilidades. Perde a densidade. Vocês já ouviram falar, por exemplo, daquele famoso que popularmente se chama cordão de prata? Quando a pessoa está desdobrada. Nós vamos falar daqui a pouco da emancipação da alma, mas aquele cordão de prata nada mais é do que um prolongamento do perispírito. Não é? Quando a pessoa está encarnada e está desdobrada, permanece no corpo e a pessoa vai desdobrada. A pessoa é ligada por um cordão desse tipo ao princípio vital do óvulo fecundado. Ao princípio vital do óvulo fecundado. E então começa a multiplicação celular, que é maravilhosa, né? Aquelas fases, né? Prófase, metáfase, telófase, vai distribuindo, vai multiplicando as células, a partir de uma única célula, se transforma em 80 trilhões de células que constituem o corpo humano adulto e especializada. Seria a mesma coisa que nós plantarmos abacaxi e colhermos melancia, mamão, laranja com a mesma semente de abacaxi. Porque existia um ser antes da matéria. E à medida que o perispírito vai se ligando à multiplicação celular, ele vai transferindo as informações para aquele novo corpo que aquele ser vai utilizar nesta nova experiência. Olha que maravilha! Hoje em dia já se faz a leitura do mapa genético das pessoas, já se sabe que algumas tendências pelo mapa genético a pessoa já tem tendências a ter uma certa enfermidade, tendências a ter, por exemplo, uma cardiopatia, tendências a ter um certo tipo de transtorno mental, assim por diante. É porque ele está reencarnado na família geneticamente compatível. E aí, quando ocorre a multiplicação celular, até os 7 anos, a criança está ainda muito sujeita ao mundo espiritual, né? O seu perispírito não está com todas as funções no seu corpo físico ainda. Não está. A partir dos 7 anos é que a criança começa, que nós sabemos que a criança é um adulto reencarnado, não? É um adulto reencarnado que está passando por aquela fantasia infantil necessária para a vinda do espírito para a Terra, e depois, dos 7 anos, ele começa a expor a sua verdadeira personalidade. Também gradativamente, à medida das possibilidades. Aí a pessoa começa a ter, dentro da sua própria existência, aquilo que ele precisa passar. Está tudo programado, num código genético, inclusive, não é? No código genético, pelo ser que preexistia a matéria e dirigida pelos amigos espirituais, de uma forma bastante direta e muito bonita. É assim no processo de nidação do óvulo, né, do útero materno, no útero materno, que começa a gerar o corpo novo que está reencarnando, mas a reencarnação
Começa no óvulo fecundado. Aí muita gente pode pensar assim, mas e aqueles óvulos de laboratório que são fecundados in vitro, que depois se joga fora os óvulos? Você está jogando vários espíritos que estão reencarnando fora ali? Não. Lá não tem espírito ligado. Porque é necessário a vibração do útero materno e da própria mulher. Às vezes, a mulher que está gerando não é a mãe. Hoje em dia se faz isso, né? É outra mulher. Mas tudo isso, meus irmãos, já está programado. Tudo isso já está programado. Até quando você vai adotar um filho, em meio a 1000 crianças, você escolhe aquele filho, aquele menino, aquela menina, aquela criança já estava programada para você. Eu já tive vários exemplos assim. Quem quiser ler um pouco a respeito da reencarnação, gostaria de recomendar o livro Missionários da Luz, né? Lá existe um capítulo que fala a respeito da reencarnação, muito bonito, explica tudo isso que eu falei, que é muito, muito interessante. É um dos pilares principais da doutrina espírita, a reencarnação. Hoje em dia, quase 3 bilhões de pessoas creem na reencarnação, de uma forma ou de outra, mas a doutrina espírita que soube realmente dar a verdadeira conotação evolutiva, moral, para a reencarnação. Vários estudos estão sendo feitos, né? Foram feitos, estão sendo feitos, em todos os lugares do mundo. Eu vou citar 2 estudos que teve. Um professor Banerjee, da Índia. Ele já desencarnado, ele era um psicólogo, era cientista, pesquisador, da Universidade de Varanasi, na Índia. E lá ele começou a aparecer várias crianças que se lembravam de outras vidas. Aí ele foi pesquisar, ele correu atrás das informações e todas elas, ou a maioria delas, com 100% de acerto. Então ele encontrava os irmãos do passado, conferia os endereços, o local onde as crianças relatavam, de modo que no consultório dele existia uma foto dele com a criança cercada dos seus irmãos do passado, todos velhinhos, e a criança lá identificando aquelas pessoas como irmãos do passado. Ele escreveu um livro, 200 casos reais de reencarnação, bastava um, não é verdade? Para provar isso. Tive o professor Ian Stevenson, da Suécia, ele também fez um estudo parecido com o Dr. Banerjee, e aqui no Brasil, também desencarnado, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, tem estudos também a respeito da reencarnação. De modo que a reencarnação é um fato inconteste, né? Porque somente pela lógica já dá para identificar a reencarnação. Crianças com habilidades recém-natas, não é, que sabem matemática, sabem astronomia, tem um menino no México, por exemplo, que dá aula de medicina com 9 anos, não é? Crianças que falam várias línguas, e tudo isso só é provado com a reencarnação. Ou então, crianças criadas com as mesmas garantias, as mesmas facilidades, um tem um caráter, outro tem outro caráter. Um, tudo que toca vira ouro, outro, tudo que toca vira latão. Não é? Tudo isso é explicado com a reencarnação. Não existe outra explicação. Não é? É do ser, da vida que existia antes da vida atual. Mesmo porque seria desdenhar da inteligência de Deus, crer que nós passamos a vida inteira aprendendo, a vida inteira evoluindo, para encerrar no mármore frio de uma campa. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não é? Então, baseado nisso, nós vamos entender que a vida é inteligentemente disposta, inteligentemente elaborada por Deus, nosso Pai Criador, né, para acabar de uma hora para outra. Não é possível. Então, a reencarnação também é provada nas palavras de Jesus. Quando ele encontrou com o mestre Nicodemos no jardim de Getsemane, falando para o doutor da lei, o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Para encontrar o reino dos céus é necessário renascer de novo. Não é? Estava falando da reencarnação. Quem falaram que eu sou?
Há uns falam que você é Elias que voltou, outros que você é Daniel que voltou. Ele falou, não, né? Elias já veio e vocês não o identificaram. Estava falando da reencarnação. E mesmo no Sermão do Monte, quando Jesus passou por aquele dia que é considerado o dia mais feliz da terra, quando ele falou a respeito das bem-aventuranças, para aproximadamente 1.000, 2.000 pessoas, existiam ali doutores da lei, espiões do Sinédrio, esfaimados, aflitos, desesperados, curiosos. É claro que ele sabia que eles não iriam sair dali cumprindo todas as máximas das bem-aventuranças. Claro que não. Ele estava falando das vidas posteriores. A voz de Jesus ecoou por todo o mundo espiritual, num processo que nós imaginamos que está dentro do seu campo aurífico que abrange toda a terra, e aquelas pessoas que ouviram aquelas palavras e que não houve escritos, não houve gravações, nada, e é cada vez mais atual, aquelas pessoas haveriam de cumprir aqueles desígnios em outras existências, à medida que o espírito evolui. E à medida que nós evoluímos através da reencarnação, vai chegar uma hora que nós não precisamos mais reencarnar. A terra material já não nos dará mais respostas. Nós não teremos mais com quem reparar aqui na terra. Nós, psicologicamente, já não teremos mais nenhum apego a essa matéria que nós conhecemos. E aí nós vamos ter outras experiências da vida espiritual. É maravilhoso, não é? E emancipação da alma? Como é que é a emancipação da alma? Emancipação da alma, poderíamos dizer, que é o desdobramento. Mas que o nosso espírito, que quando encarnado é chamado alma, e quando desencarnado é chamado espírito, esse espírito não está preso só aos limites da matéria. Porque a matéria limita bastante as atuações do espírito. Limita bastante. Nossa consciência no mundo espiritual, por exemplo, é assim. Quando nós reencarnamos, ela se estreita. E nós ficamos vinculados aos limites que a matéria impõe. Aquilo que nós necessitamos passar com muito vagarosidade para vencer as nossas provas. Então vamos dizer assim, o mundo espiritual é a liberdade. O corpo é o aprisionamento. É para nós realmente passarmos por nossas etapas de aprendizagem. É como se nós sentássemos uma carteira de escola e tivéssemos que ficar quietinhos na carteira, aprendendo. Nós gostaríamos de sair correndo, mas temos que ficar na carteira aprendendo. É o nosso corpo. Não é? Então é necessário que o espírito tenha, de vez em quando, um momento de aeração, um momento de liberdade para poder, inclusive, receber instruções para passar por seus momentos reencarnatórios. E lá ele recebe instruções, todos nós recebemos, instruções, aprendizados, tratamentos. Já perceberam que às vezes vocês adormecem com um pensamento e acordam com outro pensamento? Acontece muitas vezes. Tem até aquele ditado popular que diz assim, não há como um dia depois do outro, né? Cada noite, cada dia é como se fosse uma pequena desencarnaçãozinha. Sabe? No outro dia nós temos como nos recuperar. Mas ao desdobrarmos durante o sono físico, naquele estado mais profundo do sono, chamado estado REM, não é? É lá que nós desdobramos, nós então convivemos com aquilo que nos é próprio. Com aquilo que nos é próprio. Por exemplo, se você passou um dia tumultuado, um dia em que você se entregou às suas imperfeições, você não se controlou em seus anseios, seus desejos ainda mundanos, quando você entra em desdobramento, você não vai para colônias espirituais tão boas, né? Não vai conviver com espíritos tão bons. Ou então, se conviver, vai levar uma bronca. No bom sentido, né? Vai receber uma orientação para que você entre de novo no prumo e consiga cumprir as suas etapas reencarnatórias. Não é? Porque os espíritos sabem das nossas dificuldades. Eles sabem que a vida na Terra é difícil, que é áspera. Então eles sabem também que as nossas
os nossos deslizes são muito constantes, mas eles têm aquele amor, aquela ternura por nós e tentam nos recuperar. Como se fossem pais zelosos, que veem o filho tropeçar, levanta o filho e fala, olha, você não deve fazer isso que você fez. Vá por ali que você não vai mais passar por isso. É assim que o mundo espiritual interage com os espíritos na Terra, e eles usam muito o desdobramento para as ações do mundo espiritual com a Terra. Por exemplo, até com parentes desencarnados, eles usam muito o desdobramento, muito mais que a mediunidade, inclusive, porque é muito mais fácil para eles retirar a pessoa durante o sono físico e levar ao encontro daquele parente que desencarnou. É muito mais fácil. Para inspirá-lo, instruí-lo, é muito mais fácil também retirá-lo do corpo. Agora, para nós adormecermos, aquela lição de nossa mamãe, para orar antes de dormir, é muito importante. Você vai se preparar para adormecer. Né? Se preparar. Porque esse é um estado de libertação temporária, de emancipação da alma. É um estado que a alma dá uma viajadinha e volta. Né? Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu não me lembro de nada dos meus sonhos, eu nem sonho. Aquilo que você precisa saber, fica guardado em seu coração. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Agora, não se deve interpretar os sonhos ao pé da letra, ou ao pé do sonho. Não é? Não se deve interpretar. Porque muita gente fantasia com essas coisas de sonho, sabe? Não é importante isso. O importante é aquilo que você consegue perceber em seu coração. Porque nós vamos entender o seguinte, o desdobramento é como se fosse mais ou menos o desdobramento, o desencarne que nós comentamos. A consciência desdobrada é um pouco mais ampla também. Você só não está desencarnado, você está ligado por um fio vibratório que se vincula ao princípio vital do seu corpo, a vitalidade do seu corpo. Se você não vir esse fio, pode ficar um pouco preocupado, que já desencarnou, né? Mas você está ligado àquele fio que te mantém vivo ao corpo, você vai retornar para o corpo uma hora. Tá certo? E quando você retorna para o corpo, a sua consciência vai se estreitando. Já viram, por exemplo, aqueles sonhos que começa bonito, e de repente ele fica ilógico, fica sem sentido, aparecem pessoas que não têm nada a ver com o sonho. Já viram? É porque é o retorno para o corpo. Mistura com o que tem no seu inconsciente, com o que você viu lá no mundo espiritual. E acaba misturando as coisas. A pessoa está lá sonhando bonito, aparece o Tony Ramos no seu sonho. Você fala, meu Deus, estou desdobrando com o Tony Ramos. Fala, não, é porque você viu a novela, estava no teu inconsciente, assim por diante. Entende? Então, a emancipação da alma foi muito estudada por Allan Kardec. Inclusive, ele falava a respeito do sonambulismo. O sonambulismo, do ponto de vista do codificador, era um sonambulismo provocado magneticamente. Né? Um estado sonambúlico provocado magneticamente, onde os médiuns desdobrados viam coisas e, no retorno, relatavam. Mas é claro que nós sabemos que existe aquele sonambulismo patológico, não é? Inclusive, é muito importante essa patologia, tem que ser vista com muito cuidado, com muita calma, mas na época de Kardec era o sonambulismo provocado magneticamente, porque se estudava também o magnetismo, o próprio codificador, ele era estudioso do magnetismo de Mesmer, não é? Ele era um estudioso também, era provocado magneticamente. Mas vejam, nós não estamos aqui presos no nosso corpo, não estamos. O nosso perispírito ele é moldável. Quando você faz um pensamento a alguém, você se desdobra mentalmente daquela pessoa e você pode beneficiar aquela pessoa. Não é? Nosso perispírito, que está junto com o nosso espírito, naturalmente, que está flutuando, vamos dizer assim, em volta do corpo, ele é sensível às vibrações. Sensível às vibrações. Então, por isso que nós temos que nos vigiar muito, porque nós estamos em um mar vibratório.
em um mar vibratório. E vigiar também os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento tem uma força muito grande. Ele tem uma força muito grande. E influencia aquilo que somos. E aquilo que sentimos. Eu vou citar um caso que eu até falei para você no começo aqui da palestra, quando nós estávamos na sala. Eu conheci um menino que possuía HIV. Era uma criança de 9 anos. Não é? E ele estava já desencarnando, ele estava com a imunidade muito baixa mesmo. Não é? Ele estava até internado num hospital, já se preparando para desencarnar. Os médicos não conseguiam reverter aquela imunidade. Mas o sonho daquele menino era ser bombeiro. Bombeiro. Os bombeiros souberam disso, colocaram o menino em cima de um carro de bombeiro, vestiram o menino de bombeiro, chapéu de bombeiro, deram a volta no quarteirão com a sirene, tocando. O menino sobreviveu mais 1 ano. A imunidade dele subiu. Então vejam como é importante o pensamento, né? Então nós precisamos realmente controlar aquilo que pensamos. Porque quando nós estamos com a alma emancipada, vamos dizer assim, desdobrada, quando nós nos desdobramos, nós vamos para um lugar que nos é próprio. Se nós, por exemplo, trabalhamos aqui na Casa Espírita, temos uma função aqui na Casa Espírita, nessa maravilhoso posto de socorro que vocês têm a oportunidade de frequentar, aproveitem a oportunidade, não deixem a oportunidade de passar. Certo? Porque quando você desdobra, sabe o que você vai fazer? Trabalhar também. Para o seu próprio progresso. Quando você desencarnar, sabe o que você vai procurar? Trabalho também. Também para o seu progresso. E o trabalho edifica em qualquer situação. Qualquer situação. Obrigado. Muito obrigado pela atenção.